Destilação. A destilação é um método que tem sido usado durante os anos, por muitas vezes dentro da indústria, e é um método muito importante de separação de misturas homogêneas, onde ao menos uma das substâncias estão em estado líquido. Esse método ele se baseia na diferença do ponto de ebulição das substâncias. Por isso, as substâncias são colocadas em recipientes onde elas são aquecidas e as de ebulição menor são evaporam primeiro e são condensadas e direcionadas a outro recipiente, separando-as e assim obtendo subprodutos, né? Elas são muito utilizadas na indústria, por exemplo, na destilação do petróleo para se obter os seus subprodutos, na destilação da cana-de-açúcar, onde se consegue o etanol, onde se consegue o, o álcool. E, além disso, ela é dividida em três processos, três tipos de destilações, que é a destilação simples, a fracionada e a destilação por arrasto a vapor. Basicamente, a destilação simples é um método usado quando se quer separar uma mistura homogênea do tipo sólido-líquido, se baseando no fato de que o líquido é volátil e o sólido não. Por causa dessa volatilidade, o líquido aquecido pelo bico de Bunsen evapora, sobe e entra no condensador, que pode ser o reto, de bolas ou serpentina. Aí a água de resfriamento circula por ele e sai pela mangueira de cima. Quando o vapor entra em contato com o condensador resfriado, ele se condensa e é coletado em um recipiente na saída dele, que pode ser um Erlenmeyer ou um Becker. Sobre a destilação fracionada, ela é utilizada, exclusivamente na separação dos componentes de uma mistura. E essa mistura, ela tem que ter dois ou mais líquidos presentes nela. Sobre a destilação fracionada, ela se baseia na diferença do ponto de ebulição entre os líquidos que formam essa mistura. Por exemplo, a água e a acetona. A acetona ela tem um ponto de ebulição menor que o da água. Logo, ela consegue atravessar a coluna de fracionamento e ser recolhida primeiro. E é por isso, que na destilação fracionada, nós temos que ficar de olho no termômetro, para não permitir que a temperatura ultrapasse, o valor do menor ponto de ebulição da água, para não acabar evaporando a água também e acabar misturando novamente a água e a acetona. As principais diferenças entre a destilação simples e a destilação fracionada. A principal diferença da destilação simples para a fracionada é que na destilação simples apresenta uma mistura de um sólido dissolvido em um líquido, por exemplo, água com cloreto de sódio. E na fracionada, nós separamos uma mistura de um líquido dissolvido em outro líquido. Como eu dei o exemplo ali em cima da água com acetona. Além, de ter também um equipamento a mais, que é a coluna de fracionamento. Esse equipamento ele é responsável por separar os vapores de diferentes substâncias. Os dois procedimentos, tanto a destilação simples quanto a destilação fracionada, têm um único princípio fundamental, que é o ponto de ebulição das substâncias presentes nas misturas. Ou seja, as duas usam o mesmo princípio, que é o ponto de ebulição das misturas presentes. Agora eu vou falar um pouco do exemplo. O método de arraste a vapor também é um tipo de destilação, porque o sólido ou o líquido da mistura homogênea que a gente escolheu para ser destilada vai ser transformado em vapor, em seguida sofrer o processo de condensação e só assim para no final se transformar em líquido, como é feito na destilação simples que foi apresentada antes, lá no início. Essa destilação por arrasto a vapor é um método de separação de misturas homogêneas. E como o próprio nome já diz, essa substância que a gente escolheu para ser separada, ela vai ser arrastada pelo vapor da outra substância. Substância essa que não vai fazer parte da mistura homogênea, para que haja uma separação.
Esse processo ele vai envolver duas substâncias immiscíveis. Substâncias immiscíveis são as substâncias que não se misturam, sendo uma delas a água e a outra a mistura escolhida que vai ser destilada. Essa mistura tem que ser obrigatoriamente um sólido ou um líquido de baixo ponto de ebulição, ou seja, um sólido ou um líquido volátil, para que seja fácil que ela vire vapor e para que essa nossa destilação saia com 100% de sucesso. Quais são os usos desse tipo de destilação? Olha, o mais comum deles e mais conhecido é a extração e purificação de óleos essenciais, que nada mais é do que extrair o líquido de uma planta ou flor. Mas esse tipo de destilação também tem outros usos. Entre eles está a separação e purificação de substâncias contaminadas com impurezas resinosas e a retirada de solventes com elevado ponto de ebulição em uma solução que não existe uma substância volátil. Esse processo ainda é aplicado em álcoois gordos, óleos, frações de petróleo e ceras, e para outros diversos fins. Referências: